E acabamos vindo eu para Porto Velho, o Luiz para Porto Velho, o Edônio para Ariquemes. Mas a gente nunca deixou de estar junto. Isso que sempre foi maravilhoso. Aí veio o Roberto, né? A gente formou um grupo ainda aqui informal e começou um projeto em 2010 para estudar os lateritos. Isso é um projeto bem modesto, a gente começou. E foi e tal, a gente não tinha nenhum recurso, só tinha um pouco de vontade. Aí as análises a gente fazia com o pessoal lá do Roberto, lá em Santa Catarina, na UFSC e na Unesc também. Unesc. Na Unesc não, era na Federal de Santa Catarina, né? E a gente foi indo, e foi estudando, e foi aprendendo, foi vendo coisas novas dos lateritos e tal. Bom, e aí aquela era de horror da Unir, né? Quando terminou aquela era aquele período negro da história da Unir, que daí a gente se viu em condições de avançar nessa ideia, né? E teve a ideia de criar um grupo. Aí convidei na época a Érica e a Adriele, foram as primeiras alunas convidadas para participar desse grupo, né? E com o intuito de estudar os lateritos, sempre o foco era os lateritos. E elas aceitaram, a gente ficou muito contente. A gente pediu uma bolsa, a Adriele conseguiu uma bolsa do PIBIC, né? Ela é bolsista PIBIC atualmente. E aí aí desse grupo de pesquisa a gente entrou com ele no CNPq e submeteu um processo para aprovação na Propesc, né? E nesse processo foram se agregando outras pessoas. Então o professor Humberto, a Ilka e mais lá o pessoal de Ariquemes, né? Que não veio hoje aqui, né? A Ludmila, a Verônica, que no caso elas estão fazendo doutorado, estão afastadas do doutorado. Uhum. Teve o Carlos Vinícius e o Aprício também, que se agregaram também com a ideia de participar dentro da temática dos lateritos, eles que querem fazer mestrado e doutorado, respectivamente. Bom, e aí o grupo está crescendo, a coisa está muito legal, né? Só que, poxa, a gente não tem um lugar para trabalhar. É mais ou menos isso, é o sentimento, né? Onde nós vamos trabalhar? Preciso orientar os alunos. Onde isso vai se dar, né? Tem um monte de teste que a gente pode fazer expedito. Só precisa de um laboratório básico. Como é que a gente vai fazer? Vai ficar choramingando lá pro pessoal da química? O que a gente faz? Enfim. Poxa, é óbvio, vamos pedir uma sala. Aí fomos lá com o Ariote. Primeiro eu fiz uma pesquisa aqui das salas que existiam disponíveis na Unir, né? E quando eu vi esse espaço com paredes barretadas, né? Que pode instalar equipamento inclusive com radiação, raio-x, essas coisas. Esse piso de granilite que é apropriado para atividades de laboratório. Nesse lugar da Unir, um lugar alto, iluminado, de fácil acesso. Então tinha todas as características. O único problema era o quê? Estava cheio de morcego, né? Então foi até uma certa resistência, né, do Ariote, que é um médico, de nos ceder essa área, obviamente por questões de saúde, preocupação com questão de saúde. Mas a gente estava certo do que estava fazendo, a gente sabia os passos que tinha que fazer para, primeiro, desinfectar, limpar e fazer uma pequena reforma até chegar nesse básico que está aqui, né? Uma reforminha básica para chegar no que está aqui. Aí nesse momento foi o seu Manuel que nos ajudou aqui, junto com o Josué, que não veio aqui hoje, não sei porquê. O Josué era o prefeito, né? E junto com o pessoal da limpeza, o Hudson, todo esse pessoal da limpeza, os haitianos, enfim, esse pessoal é o bicho. Né? Nesse caso. E aí o Ariote acabou cedendo então essa sala pra gente, a gente submeteu essas reformas e estamos aqui hoje, pessoal, né? Então acho que não foi fácil, mas também não foi difícil. A gente lutou, teve garra, estamos aqui, né? Esse é um momento muito... É a coroação de um trabalho, tem as fotos ali de quando a coisa já estava boa. A coisa já estava boa. Poxa, né? A fotógrafa oficial não estava aqui. O dia que estava aqui, eu trabalho de tirar foto. Foi falta coragem. Trabalho de tirar foto. Puxa, pessoal, então olha, muito obrigado. As alunas estão de parabéns, né? Depois a Anne se juntou a nós também, o Pedro se juntou a nós.
E foi esse pessoal que veio aqui mesmo, botou as caras e nós arrumamos esse lugar, certo? Sem essas pessoas, nada teria acontecido. Né? Quero dar valor às pessoas, quero dar valor às atitudes das pessoas. Né? Muito obrigado, pessoal. Então, quando se inicia uma organização desse tipo, é importante saber o que pretendemos. Né? Então, vamos, como de início, mas isso pode depois ser melhorado, aliás, tudo é melhorando permanentemente. Né? O planejamento é para dar um passo, no passo seguinte tem que pensar tudo de novo. Então, qual é a nossa visão, qual a nossa missão e nossos valores em relação a esse laboratório? Nossa visão é atingir resultados que proporcionem ganhos socioeconômicos significativos à sociedade. Então, a gente vai trabalhar sempre visando isso. E já dá para adiantar, por exemplo, não basta simplesmente fazer uma pesquisa para virar peça de biblioteca. Nós sempre, sem desmerecer esse tipo de trabalho, que muitas vezes é uma peça de biblioteca e futuramente alguém pega aquilo e transforma em um grande resultado para a sociedade. Mas nós não, nós temos mais o propósito de cada coisa feita já focalizando que resultado vai trazer para a sociedade socioeconomicamente. Então é isso, fica muito simples. O que está aqui é esse propósito último. Qual é a missão? Constituir-se como um laboratório qualificado de produção e transferência de conhecimentos e formação de pessoas em benefício da sociedade. E quais nossos valores? O primeiro é o rigor científico, já que se trata de uma organização relacionada ao conhecimento, tem que ter rigor científico. Né? Seja no uso do método científico, para validação do que está se produzindo, seja no uso do método e seja na validação dos seus resultados, que seria esse o rigor científico que nós pretendemos. Nada de especulação, a coisa tem que seguir rigorosamente o científico e chegar a resultados comprovados, senão não é ciência. Um segundo valor para nós, fundamental, que o ambiente de trabalho seja saudável. Né? Seja nas relações internas, seja nas relações com a instituição que é unida. Nesse sentido, as relações, porque se a gente trabalha, o que a gente mais faz na vida é trabalhar. Se o ambiente de trabalho não é saudável, aí fica complicado, né? Qual é o sentido disso tudo? Então, que o ambiente seja saudável. Então, as pessoas que vierem trabalhar conosco, elas têm que ter uma afinidade, uma sintonia, uma visão de mundo próxima, pelo menos, e tendo em vista que o dia a dia do trabalho seja uma realização interior e não só, como a gente quer, em última análise, que seja social. Isso se dá bem no ambiente. Né? Então, tem que ter uma preocupação com o outro, não sempre cada um ocupar seu espaço, mas não ofuscar o espaço do outro. Então, tem muito esse aspecto que a gente tem como fundamental. Que é algo que, assim, que no meu histórico, nas várias universidades, eu percebi ambientes muito saudáveis e ambientes muito ruins nesse aspecto. Então, que obviamente a gente pretende um ambiente muito saudável de trabalho. Outro elemento fundamental é a ética. Né? A pessoa tem que se conduzir de forma ética e nós não acreditamos na tal da ética relativa. Nós somos pela ética real mesmo. E por último, como já mais ou menos já pode ser delineado nos princípios anteriores, sempre a gente visa um compromisso, a gente tem um compromisso com a sociedade. Então, você vai fazer um gasto, esse gasto, por exemplo, você vai ter equipamento, às vezes, não é porque quer ter o seu equipamento que você está competindo com outro grupo, vai dizer que você tem mais equipamento. Isso não justifica. Porque você está subtraindo dinheiro da sociedade que poderia ser usado para outra coisa, mais útil. Porque isso não nos pertence, isso é da sociedade. Então, da mesma forma como conversávamos aí anteriormente, se tem equipamentos, ele tem que ser partilhado pela universidade. Não pode, as pessoas não são donas disso. Então tem que ter esse compromisso social. Também tem aquela história, chega fim de ano, sobra um dinheiro, vamos torrar, porque senão vai perder. Vai perder o quê? Volta para o tesouro e vem o ano que vem de novo. Então não tem essa, tem que gastar bem. Então tudo que você faz, doação, vai fazer um prédio. Tem que fazer prédios que de fato sejam bem feitos, de modo que tenha uma continuidade. Outra coisa que nós conversávamos, qual é o problema? Que está começando sempre do zero nessa instituição. Não pode, a coisa tem que se somar. Por que certas universidades se chega, e como nós comentávamos na Federal de Santa Catarina, aquilo tem uma história, desde lá de 60, quando ela começou, cada tijolo colocado não precisa mais mexer, está bem colocado, vai indo. Então nós precisamos assim, ter essa atitude, e
nem que seja o nosso mundinho aqui, mas que isso pode irradiar e trazer resultados para a instituição como um todo, que é o nosso propósito. E se somos, assim, é uma formiga aqui que está começando, né? E você olha, pô, mas tem, diante desses elefantes, como a Federal de Santa Catarina, a Universidade de São Paulo, né? Você fica, o que a gente pode fazer? A gente fica sempre está sendo pretencioso. Então eu digo o seguinte, que depende da visão. Se você se isola do mundo, você continua sendo uma formiguinha apenas e nada mais. E uma formiguinha que nunca chegará a um elefante e também uma formiguinha que lá não presta grande serviço. Mas a nossa visão, como tem sido desde o começo, é a parceria. Se nós não temos, enquanto não tivermos, pela parceria dá para fazer muito. Então nossa parceria com a Federal de Santa Catarina, que ela é orgânica, né? E a boa vontade deles, tudo gratuito, etc. Então o que acontece? Para produzirmos conhecimento, na nossa área particularmente, já que a gente vai modelar dados, precisa produzir os dados. Então precisa um local que faça essa produção. No caso específico, seria um laboratório de caracterização de materiais. Então o que acontece? Não temos nada. Mas pela parceria, quantas vezes que o Roberto foi lá, com o dinheiro dele mesmo, do bolso dele, foi lá e fez e o pessoal ofereceu todo aquele equipamento de última geração para poder gerar esses dados a partir das amostras que nós íamos para o campo colher também por nós mesmos. E a partir daí fazemos a coisa. Então conseguimos fazer trabalhos, o nível internacional que o Roberto usou. Mas como que fizeram isso? Não, ele não tem nada. Não, depende, não tem nada. Tínhamos nós e a boa vontade com as parcerias e conseguimos gerar coisa de qualidade. Mas a ideia é que gradualmente consigamos ter esses equipamentos aqui. E, veja bem, então se esse laboratório aqui, a ideia é ser de modelagem, já que está criando matemática, que é o lugar apropriado para isso, preciso que gere os dados que é da caracterização. E onde é que estão as pessoas mais preparadas para isso? E essa dupla aqui, o Roberto e o Humberto, em Ariquemes. Portanto, então qual é a ideia? Que como um laboratório ligado a esse, um laboratório gêmeo deste, seja aquele que trabalha conjuntamente. O fato de estar em espaços separados não quer dizer que seja a coisa pode ser uma só, ainda que esteja em espaços separados. Não importa, o que importa é como você vê a coisa. E aí, o nosso próximo passo é agora buscar financiamento, Senatur Norte, CNPq, FINEP, o que a reitoria, o que a UNI pode oferecer, para formar esse centro. Esse agora, para nós, é a próxima etapa. E, havendo esse centro e havendo esse outro laboratório aqui, a gente consegue efetivamente produzir o conhecimento aqui que nós pretendemos. E, enquanto isso, e mesmo depois que tivermos isso, vamos manter fortemente essa parceria com a Santa Catarina e vamos retomar a parceria com a USP, de onde eu fiz história lá e tal, e conheço todo mundo, mas faltava um elo de ligação. E o destino trouxe um elo de ligação. O elo perdido. O elo perdido. Trouxe. Impressionantemente, o nosso ilustre, o nosso parceiro, recentemente passou no concurso para ser professor de engenharia civil da Universidade de São Paulo. Ele está voltando. Mas ele está voltando, mas ele obviamente não vai nos abandonar. É como alguém que manda alguém emissário para ficar no grande centro. Agenda cultural. Então, portanto, vamos ter vínculos fortes, tanto em Santa Catarina quanto na USP, que são os dois elefantes da área. E nós, essa formiguinha muito pretensiosa, através da parceria, através de tudo, vamos caminhar para produzir e atingir as nossas metas aqui desse processo. E a última cartola não foi jurídica, foi lá para USP. Como dizem, todo grande homem de princípio tem uma grande mágica dentro dele. Eu tirei a minha. E a minha contribuição aqui para o grupo tem sido pouco, mas eu acho que vai efetivar melhor, como o Doni já comentou, a questão das parcerias. Ainda não tenho previsão de assumir a vaga lá na USP, mas os trâmites estão correndo. A minha melhor previsão é antes do fim do ano.
E chegando lá, uma das primeiras coisas, além de trabalhar na área que eu gosto, que é hidráulica, e justamente fazer essa parceria lá com o Laboratório de Materiais de Construção e outras áreas lá da USP. E aqui para o grupo, a parte que talvez vá caber para mim, dependendo da temática, é a parte de modelação matemática. Também foi a parte que eu também mais estudei lá na USP. E aí, basicamente, é isso. Eu gostaria de fazer só uma acréscimo, porque aquilo que a minha chefe antes não foi mencionado. Esses dias essa aqui é eu. Desculpa, eu deixei de falar que também a nossa ideia não é só aquela visão do cientista bitolado. A gente tem uma visão cultural, de interdisciplinar. Ela é da área de letras, e para nós é tremendamente bem-vindo uma pessoa de outra área, inclusive para oxigenar um pouco a nossa visão, a nossa... Porque hoje em dia você vê Porque quando você produz ciência, quando você, vamos dizer, o que você faz? Tem um fenômeno, você busca uma solução que explique aquele fenômeno. E é um momento de criação, e depois você vai e valida, prova aquilo. Então essa criação, hoje em dia, por aquilo que pareça, os cientistas assim, de fronteira do conhecimento, eles buscam inspirações em coisas que não tem nada a ver com a área deles. Às vezes ele analisa o comportamento dos animais, ele analisa o comportamento de qualquer coisa para ver. Até eu viajei fazer isso, eu observava como funcionava lá os animais, e a partir daí ele tinha ideias para criar uma teoria, ou seja, construir uma explicação sobre um fenômeno e validar. Então, tem gente hoje que vai até na religião buscar inspiração. Busca lá, por exemplo, no budismo, vai ver certas coisas para ver como funciona, porque às vezes chega na fronteira do conhecimento, no caso que o Roberto sabe muito bem, você não consegue explicar aquele fenômeno. Então você busca inspirações em algum lugar no repertório cultural da humanidade. Então, dentro dessa visão, nós achamos muito salutar e produtivo ter alguém de pessoas da área de artes, enfim, de outras áreas. Então, minha querida chefe, pode falar alguma coisa sobre isso. Bom, primeiramente, estou super feliz de fazer parte do grupo, né? É uma honra. Eu também não contribuí muito até agora, mas eu pretendo contribuir com aquilo que eu posso e estou pensando, além daquilo que eu posso, o que mais eu vou poder contribuir, né? Porque as questões de revisão, línguas, mas assim, em relação a outras questões, eu estou pensando, e eles vão me ajudar a pensar o que eu vou poder, né, fazer, o que eu vou poder contribuir. E estou muito feliz e desejo sorte para todos nós, que a gente possa fazer um trabalho que possa ser útil, que, como o professor falou, né, possa responder às demandas da sociedade. E é muito bacana estar num grupo que tem essa visão, né? Eu poderia estar, né, fechadinho no grupo aí de vocês, na área de vocês, e não, né? Quer dizer, eu, uma área que a princípio é totalmente distinta, eu fazer parte realmente é um grupo bastante interdisciplinar e tem uma visão bastante ampla, né? Isso é bacana. Então, fazer parte de um grupo desse que tem essa visão é muito gostoso, muito bom. Então, além da área de revisão, que eu vou poder ajudar bastante, línguas, vamos conversar mais em que outros aspectos eu vou poder contribuir, né? Na área de discurso, né, que eu trabalho com discurso, vamos ver mais pra frente. Mas é isso. Discurso. Não farei discurso de modo nenhum. Vou saudar a chefe do departamento, meu querido amigo de tantos anos, o Gerson Schultz. Esse eu não vou dizer quanto tempo eu conheço. É melhor deixar Eu vou chutar antes da fundação da Unir. Eu vou chutar. Saudar os... Já usaram tantas metáforas para esses quatro que eu acho que eu vou chamá-los de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse é pesado. A guerra, a fome, a peste. Falou-se muito em sonho, né? Em sonho ficou nas nossas cabeças o famoso discurso do Martin Luther King, do I Have a Dream. E agora, na sexta-feira, completou 50 anos da morte
morte, do assassinato do John Kennedy. E há um discurso dele, que também ficou famoso na posse dele, que ele conclamou o povo americano a não perguntar o que a América pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pela América, né? A famosa frase dele, do discurso. E, por associação de ideias, eu vi exatamente isso aqui. Vocês não perguntaram o que a UNIR podia fazer por vocês, vocês perguntaram o que vocês podem fazer pela UNIR. É uma inversão maravilhosa, e para nós que somos momentaneamente gestores, não há coisa melhor do que você encontrar um grupo que diz assim: professor, diga que a gente pode usar aquele espaço. Pô, cara, o espaço está sujo, cara, não faça isso não. Aí, o cara que trabalhava do lado ficou com pirâmide. Cara, eu nunca vi um negócio desse. É muito, muito raro de se ver na universidade, porque o que mais a gente ouve enquanto gestor, até pelo tempo pretérito recente da UNIR, né, de que as pessoas realmente queriam, né, vantagens, e sabemos que foram feitas muitas vantagens, mas nesse caso foi um espetáculo, né, porque aí junta essas meninas, junta esse bando de loucos, e esse dia de 3 semanas, né, eu recebi um e-mail eu realmente fiquei assim admirado, e eu tinha que viver para testemunhar. Isso aqui era um chiqueiro, pô, um negócio sujo, fedido, e agora está esse lugar limpo, bonito, né? O trabalho do companheiro, o trabalho de cada um de vocês, de modo que eu saio daqui hoje com essa convicção, né, de que é possível fazer coisas na universidade. E eu quero, para o grupo todo, colocar a Propesc à disposição. Os nossos recursos são pequenos, mas são relativamente significativos. Esse ano nós estamos gastando R$1.400.000 com compra de equipamento. Vamos colocar o grupo de vocês para o próximo ano, para equipamento, material de consumo, essas coisas mais banais de escritório, enquanto vocês não tiverem ainda como tramitar. Não se acanhe, peça lá para nós, que a gente pede no almoxarifado, papel, lápis, caneta, essas coisas que às vezes a gente fica tirando do bolso, até desnecessariamente, porque a universidade tem isso no almoxarifado, tem esse material. Não botar água aqui para vocês beberem, botar um bebedouro, tem muitos bebedouros lá no almoxarifado. Vamos o mais rapidamente possível, dar a vocês, retribuir. Aí sim eu acho que é papel nosso, de gestor meu, do Gerson, do Humberto, retribuir a vocês esse esforço maravilhoso que vocês fizeram. Realmente parabéns. Eu nunca tinha visto isso antes na universidade, um grupo tão disposto a pegar na vassoura e esfregar chão. De modo geral, o que as pessoas pedem são salas já prontas, com tudo instalado, e quando depois de um ano você pergunta muito modestamente, mas o que produziram? Às vezes é nada, né? Você oferece e não recebe nada. E essa visão do Idôneo de que este grupo existe em função da sociedade, ela é fundamental. Nossos olhos têm que estar permanentemente voltados. De modo que eu realmente parabenizo todos vocês que são do grupo, o esforço do grupo, e coloco pessoalmente, me coloco para... Não se acanhe, não. Mande um e-mail, pergunte, peça, diga que precisa, que a gente corre atrás e tenta ajudar você do melhor modo. Mas parabéns, realmente. Aliás, o café estava ótimo, viu? Devia ter mais café. Mais vezes. Uma frequência. Você fecha, pelo menos, assim. E eu vou pedir para sair, porque eu tenho que buscar a filha em escola e tenho que ir embora.